Bom dia a todos, muito bom dia nessa segunda-feira tão importante, de 25 de maio de 2019. 2020, gente, tô perdendo até o ano, ó. Gente, antes da gente começar a falar do espiritismo, hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Nacional da Adoção e é um dia que deve ser falado, deve ser divulgado, porque o conhecimento é o que combate o preconceito, é o que faz as pessoas compreenderem, é o que pode tocar o coração de milhares de famílias, de milhares de mães que desejam ser mães, de milhares de mulheres que amargam a infertilidade, enfim, de milhares de jovens e adolescentes que estão nos abrigos, né? Conta-se aproximadamente que hoje existam 47 mil crianças e adolescentes no Sistema Nacional de Adoção e um número um pouco menor de pretendentes. Eu não vou entrar aqui no mérito de se a culpa dessa conta não fechar é do perfil ou não é, mas o fato é que elas estão lá e é preciso falar sobre isso, é preciso estudar sobre isso, é preciso conhecer os trâmites, né? Porque quem vê de fora só julga muito, só fala que é muito burocrático, que é muito difícil, mas a verdade é que é possível, né? E que quando a gente tem olhos de ver e de buscar e de entender o processo, a gente entende o porquê de algumas demoras, o porquê de algumas dificuldades, quando a gente percebe que outros casos não existe tanto engessamento, então não existem privilégios, existem individualidades. E não são crianças ali como números, né? São indivíduos. Então, esses contatos, essas famílias, esses encontros, eles a gente sabe que são antes promovidos na espiritualidade. Então, estou falando demais. Daqui a pouco eu vou falar só de adoção aqui. Mas eu queria muito que hoje vocês procurassem saber. Joga aí depois no Instagram, no Google, a hashtag ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção do Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais, vai lá no site da ANGAAD, procura ver as coisas que tem a respeito e fica aí hoje o meu convite para todo mundo saber mais sobre isso. E aí eu vou dar aqui meu bom dia para Renata. Me desculpa que hoje eu não cumprimentei um por um aqui, porque eu precisava dar esse recado logo cedinho, né? Bom Opa, o dia. álcool gel, gente. O álcool gel vai fazer a live com a gente hoje. Gente, eu não sei por que esse telefone, toda vez que entra, ele entra com a câmera de. Não faço a mínima ideia. Sem problema. Na outra vez eu fiz com a câmera travada o tempo todo, vendo o fundo e não me vendo. Que bom. Que bom que você está aqui. É verdade, o fundo ficou travado, é verdade, eu lembro. Mas hoje está tudo certo. Hoje deu tudo certo. Lá sua postagem, o vídeo seu com as meninas, adoro, sou apaixonada pela história de vocês, acho muito lindo. Eu tinha muita vontade de adotar também, mas não houve possibilidade. Talvez, quem sabe mais para frente, haja. Renata, todos nós somos filhos adotivos, né? O espírito não provém do espírito. Os nossos genitores, eles nos permitem o corpo físico, mas filhos mesmo, nós somos todos adotivos e ficamos trocando de posição, né? Encarnação após encarnação. Então, Pois é, todos nós passamos por essa experiência. eu acho que, na verdade, quando esse conceito for um conceito mais universalizado, assim, né? As pessoas, elas vão quebrar muito os preconceitos em relação à adoção. Porque elas têm muito medo, né? Da herança das características de personalidade, enfim. E é uma coisa que a gente sabe que não existe. Os encontros, eles são programados também pela filiação adotiva, né? Haja vista as tamanhas coincidências que acontecem. Então, os filhos da gente estão aí, né? Se o nosso coração apitar o desejo pela maternidade ou paternidade, pela via da adoção, você pode ter certeza que se esse desejo tem no coração,
É porque tem um filho seu aí no mundo também. A minha avó falava isso, Deus me livre que eu falava. Quando eu tive meu filho, eu falava assim, não, eu só quero um. E realmente só era minha programação ter um só. E aí minha avó falava, eu falava assim, minha avó, tá na hora de ter outro. Eu falava, não, vó, se tiver que vir outro, eu vou adotar. Aí, Deus me livre, você não sabe de onde esta criança vai vir. Aí eu, ah, meu Deus do céu. Por isso que é importante falar sobre, é por isso que, olha, eu não falo sobre isso por ser mãe do coração, não. Eu já conheci a Tânia Zacarias, que é lá da SESC, faz parte da direção do ADOT, a Tânia Saldanha também, que é o grupo de apoio aqui em Rio das Ostras. Antes da minha maternidade, já era um trabalho que eu admirava muito, e é importante falar sobre isso, porque você tira mesmo alguns conceitos completamente equivocados, né? Pois é. Exato. Não, mas tem pessoas que são assim, não pensam muito, e pelo lado só afetivo. Alguns ainda não aprenderam, né? Exato. É a dificuldade que a gente tem de ver o outro como irmão, né? Ainda. Eu só vou passar por essa experiência com meu filho. Eu vou conseguir se casar e abrir uma família, aí eu vou passar por essa experiência da adoção. Então vamos lá, vamos começar hoje, senão a gente emboca um papo aqui só sobre isso e isso rende assunto. Então vamos lá. Hoje a gente está com a Renata, já é a segunda vez que ela vem com a gente. Muito obrigada, Renatinha, por aceitar o convite de novo. Nós estamos hoje no capítulo 11, a leitura vai ser do item 13, que fala sobre a fé e a caridade, e a Renatinha escolheu fazer a prece final. Então eu vou fazer a prece inicial e vou pedir licença para na prece incluir, né, esses jovens, essas crianças que estão acolhidos, necessitando desse despertamento da humanidade. Então, vamos lá? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso guia, envolver em nossos pensamentos com muito amor as centenas de abrigos que existem em todo o nosso país, também no mundo, mas focando mais perto de nós, estes irmãos que cada um por seus motivos, e não nos cabe julgar, tiveram o afastamento de sua família biológica necessário e encontram-se à espera de um novo lar, de uma nova família. Que os corações da humanidade sejam tocados, não por ser um ato de caridade, porque não é de fato. É um ato de querer ter uma família, é um desejo apenas, Senhor. Que as pessoas não encarem como uma benevolência, algo diferente, porque isso é que causa tantas vezes, Pai, a dificuldade de acontecer, o distanciamento, porque muitas vezes as pessoas não se acham capazes por achar que é um ato tão grande, quando na verdade todos nós somos capazes de amar. Então, adotar-nos, acolher-nos uns aos outros é o convite que Jesus nos fez. E assim, pedimos por todos esses corações que sejam acolhidos em esperança, que sejam alimentados pela fé e que todas as possibilidades possam se abrir, Senhor. Eu sei que existe um planejamento reencarnatório, mas todos nós somos convidados a fazer pelos nossos irmãos a todo instante. Então, que nós possamos daqui, ao menos, enviar a toda a humanidade os nossos votos de paz, de fraternidade, de solidariedade. Continue conosco, Jesus, abençoando o nosso estudo dessa manhã, para que a gente possa sair ainda mais fortalecido e mais animado para essa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Você tentou colocar um fone de ouvido aí? O que que houve? Que deu uma interferência Não, assim? não, eu botei o carregador, porque eu Ah, esqueci de botar essa noite, aí botei o carregador aqui para não ter nenhuma surpresa. sem problema. Vamos, então, eu vou deixar com você aí. Você, se você quiser, a gente vai alternando, cada um lê um parágrafo, como você achar melhor, meu bem. Então eu começo, vamos lá. A fé e a caridade, no espírito protetor em Crocávia, 1861. Item 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz recarregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. É interessante no dia de hoje, né? Que é o dia que vocês estavam comentando, você estava comentando sobre a adoção, é um ato de resignação, porque a paternidade, eu tinha uma conhecida que falava isso, é uma questão de afinidade. Então, nem sempre os filhos são nossos amigos, né? A gente sabe por quê, mas assim, no caso dela, ela não era espírita, então ela falava, nem sempre nossos filhos são nossos amigos, nem sempre são aqueles com quem a gente se afiniza. Então, você passa muita coisa com os filhos que você tem que ter essa resignação que a fé traz, né? Muitas famílias que a gente vê que aceitam seus filhos biológicos e, enfim, passam a vida toda sem se entender com eles, é um texto com relação à fé e caridade muito, muito oportuno para o dia de hoje, porque a gente vê tanta gente no mundo sem... Eu penso que sem empatia, né? Que é a palavra certa, sem empatia, faz uma determinada coisa, muitas vezes por convenção social, ou outras vezes para parecer bonzinho, mas no fundo, aquilo ali para a pessoa em si não está dizendo nada. Ela está fazendo ou porque tem uma esposa que faz, ou um marido que faz, ou, enfim, mas não quer dizer nada. Eu vejo porque eu tenho pessoas assim, próximas, né? Até dentro da família, às vezes, a gente tem pessoas assim, que nada toca, né? Nada toca. E a caridade é isso, a caridade tem que ter fé, porque você tem que se abrir para ela. Você tem que abrir mão de algumas coisas, eu acho, para fazer certos atos, como a gente muitas vezes vê altruístas, que a gente hoje em dia parabeniza e que deveria ser o normal, né? Não deveria ser fato de admiração, deveria ser uma coisa normal, mas a gente admira, a gente parabeniza por conta disso, por não ver por parte das pessoas essa empatia de se doar, né? Então, às vezes a gente tá
naquela fase que eu preciso fazer alguma coisa. Mas se eu não fizer também, não vai, não vai, não vai dar problema para mim, né? Então é o famoso, se eu não fizer o mal, tá tudo bem, eu não faço bem também, mas não faço mal para ninguém. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente já aprendeu através dos estudos que não fazer o bem e não fazer o mal também não é legal, né? Também é uma coisa que você não está se movimentando, você não está trabalhando o seu ser nessa direção, né? De pensar no coletivo, de pensar num bem maior, numa sociedade onde você não precisa esperar a pessoa pedir um favor, né? Às vezes tem muito isso. E a gente vê isso até nas coisas simples, né? Nas coisas menores. Eu vi muito isso quando meu pai faleceu. Isso é um exemplo legal para falar de família, de empatia, de resignação quando a gente aceita filhos, porque meu pai morreu numa tentativa de assalto, né? Ele levou um tiro, morreu na hora, e ele foi morto por um rapaz de classe média da Tijuca, a família morava numa cobertura na Tijuca, família de condição. E o rapaz, naquela noite em que ele matou meu pai, ele já tinha matado outras duas pessoas. Então, essa mãe, com certeza, aceitou por caridade, né, receber esse filho, e quanta coisa a gente não tem que passar por eles. É a abnegação que a fé tem que trazer para a gente, porque é um trabalho não só com o filho, mas com todos, muitas vezes com um amigo. Então, o que eu ia falar, quando minha mãe ficou viúva, muitas pessoas se afastaram dela porque socialmente ela passou a ser uma mulher sozinha, e eu creio que intimamente ou inconscientemente, não sei, as pessoas começaram a achar que ela, por ser uma mulher sozinha, era uma ameaça aos casais, amigos. Então, a gente via nitidamente isso, a falta de caridade. Ou então falavam assim para ela: ah, fizemos um almoço aqui em casa, eu pensei em te chamar, mas você agora anda tão triste, está tão triste ficar do seu lado, quer dizer, né? E às vezes as pessoas pensam que caridade é só dar coisas materiais. E isso que ela passou, claro, eu passei junto com ela porque eu estava ao lado dela, e senti com o que ela sentia. Isso foi uma coisa que a pessoa não pensa como caridade, né? Poxa, fulano está passando por um momento difícil para caramba, vamos acolher, vamos, né, adotar fulano, porque ele está precisando de amor, ele está precisando de atenção, ele está precisando de cuidados. Então, a gente vê o distanciamento que a pessoa tem com relação à caridade em doar amor. As pessoas não sabem, muitas vezes, doar amor, né? Exatamente. Um dos os significados da palavra adoção no dicionário é justamente esse, é acolher, né? É trazer, um outro significado é trazer alguém de fora para dentro.
ou algo de fora para dentro. Então, é uma palavra que não se limita só à maternidade, à paternidade, né? É uma palavra que se estende. Se eu reclamo de um vizinho barulhento, se eu reclamo de um sobrinho que está aos berros e só faz pirraça ou é mexilão, enfim, eu não estou adotando aqueles como meus irmãos, eu não estou acolhendo aqueles como meus irmãos. Então, as pessoas, principalmente da militância da adoção, elas falam muito isso. A adoção não é caridade. Não é caridade no sentido de você dizer que está ostentando uma coisa, olha como eu sou bom. Não é nesse sentido. Não tinha nada e vou ajudar. Né? Entendeu? Nesse sentido, realmente não é. Nesse sentido, não é mesmo. Mas no sentido que você colocou aí, de abnegação, não é só adoção. A maternidade, bem exercida, ela é uma caridade, sim. Porque é quando você sai de si para o outro. É quando você doa não só o que sobra, mas você doa o que você tem, né? E uma mãe doa tudo o que ela tem, quando naquele exercício pleno da maternidade, né? Então isso é a maternidade, a paternidade, e é o que a gente vai ser um dia, uns com os outros, quando a gente aprender a externar esse amor, né? Botar um pouco mais fora dos laços da família, né? A gente vai aprender a ser assim uns com os outros. E a fé, ela é importante nisso, porque justamente ela é quem vai fazer a gente exercitar isso com humildade, sem ostentação, percebendo que a gente não está fazendo isso para um reconhecimento do outro, porque às vezes a gente fala assim, ai, bonzinho só se dá mal, eu nunca mais faço nada de bom para essa pessoa, porque essa pessoa é ingrata, ela nunca me reconhece. Se a gente está falando de ingratidão, a gente está falando do nosso orgulho, né? Porque se eu estou me sentindo injustiçada, se eu achava que eu deveria receber uma recompensa do outro pelo bem que eu fiz, opa, então eu não fiz por amor. Eu fiz esperando algo em troca. Mas, Dora, então eu sou muito culpada disso? Olha, se você reconhece isso, já é um passo, né? E aí você começa a trabalhar. Por que eu estou tão aborrecida com a ingratidão desse irmão? Por quê? Será que eu não fiz isso porque eu realmente queria? E é aí que entra essa fé. A fé de você fazer aquilo por si e numa relação sua com a divindade, né? Se o outro vai corresponder à altura, isso não é nenhuma preocupação que a gente tenha que ter. Esses são os defeitos que a gente tem que trabalhar, na verdade, né? Eu sempre fui muito... Eu não sou uma pessoa ciumenta, principalmente com os meus relacionamentos pessoais, assim, de namoro. Nunca fui, até hoje não sou. Mas eu sempre fui muito ciumenta dos meus amigos. Engraçado, né? E eu comecei a trabalhar isso porque é onde a gente se magoa. Porque você deixa aquele ciúme brotar e aí você fica nesse erro de esperar do outro alguma coisa. E a amizade é aquela doação de amor, aquela caridade mútua, né? Porque você escolhe a amizade, a mesma família que a gente escolhe, que o coração acolhe. Então você fica, quando deixa o ciúme entrar na relação, fica aquela situação de você esperar que o outro faça na mesma medida que você faz, e nem todos são iguais, né? No sábado, não, sexta-feira eu estava conversando, graças à tecnologia, eu estava conversando com uma amiga minha de São Gonçalo, que eu não a vejo há mais ou menos uns 8 anos, pessoalmente não nos vemos, né? Mas nós temos amizade desde que eu tinha 23 anos. Minhas amizades são todas, quase todas, muito longas. Então, a gente ficou 3 horas no duo conversando, né, e falando, e batendo papo, e aquela coisa toda. E
Eu hoje em dia consegui aprender. Eu vejo, meu marido fica assim, ele quase não, ele tem muitos amigos que consideram ele muito amigo, mas ele não procura ninguém. E ele fica assim, eu não sei por que você procura, ninguém liga para você para saber como você está. E você está sempre ligando para os outros e perguntando, e aí, como é que tá? Mandando mensagem. Eu falei, mas eu gosto. A sua família, ninguém vem aqui, só sua mãe. Eu falei, graças a Deus que só minha mãe vem, porque eu não quero a casa cheia de família. Mas eu gosto de uma vez por ano ou duas vezes no ano ir ao Rio visitar a minha família. É aquele mochilão do dia. Eu tiro o dia, boto os filhos nas costas, boto a mochila nas costas e vou visitar todo mundo. Ah, ninguém faz isso por você. Cada um tem um jeito, cada um tem um jeito de dar. Se eu gosto de ver, eu fui acostumada, minha mãe me acostumou com isso, né? Então eu gosto de visitar. Não interessa se a pessoa não vem, mas eu vou. E eu vejo, às vezes, que as pessoas que pensam assim, ah, eu só vou lá se fulano vier aqui, ou eu só ligo para fulano se fulano me ligar. E vive uma vida de solidão que não é caridosa nem consigo mesmo. Sim, Porque também isso, a caridade não é só com o outro. A caridade é com a gente mesmo. As estudos, tudo que a gente tem, tudo que a gente aprende na casa espírita nos leva a isso. Você, para amar o outro, você tem que primeiro se amar. E para ser caridoso com o outro, você tem que ser caridoso consigo. E aí as pessoas às vezes falam, ah, eu estou tão sozinha, poxa, eu estou me sentindo deprimida, é, eu não tenho um amigo. Mas não tem porquê. É difícil, ah, eu sou tímido, é difícil fazer amigo. É difícil. Mas se você fizer umzinho e souber manter esse um, dali vem outros, né? Esse um conhece o um que te apresenta e que você vai conhecer também e que vai. Mas você tem que ser caridoso consigo de saber manter as pessoas que você começa a gostar. Eu falo isso muito pro meu filho, que meu filho é muito tímido. No outro dia ele brigou com um dos amigos dele, se desentenderam por besteira, e ele ficou quase um ano sem falar com o menino e eu o tempo todo. Já fez as pazes com o fulano? Não, mãe, ele que tem que vir porque ele que errou. Eu falei, meu filho, você já não tem quase amigos porque é tímido. Dos três ou quatro, você brigar com um, você faz pois é. Já dizia o sertanejo numa música, gente, me julguem, eu gosto de sertanejo. E é uma música que diz assim: ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. Ou seja, não adianta a gente cobrar o amor dos outros, de ninguém. Não se pode cobrar o amor de ninguém. Vamos nos preocupar com o que a gente está dando. Eu estou dando o suficiente? Eu estou amando o suficiente? Né? Pois Eu vou ler o... vamos lá. vamos lá. Eu vou ler o segundo parágrafo, aí você lê o terceiro e a gente fica intercalando. Pode ser? Pode ir. Sim, meus filhos. É em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Ou seja, eu já ouvi uma vez dizer que no mundo há o suficiente para todos, que se está sobrando para você, está faltando para alguém. E baseado nisso, a gente começou a pensar que a gente deve dar só o que sobra, né?
O que já é um passo, já é um primeiro andar, vamos dizer assim. Isso. Porque se todo mundo já exercitasse isso, já ia resolver um bocado de coisa, né? Mas até isso aí ainda não está suficiente. E às vezes a gente cobra isso dos outros até, né? Mas caridade é dividir, é fazer o sacrifício, é dar mais do que sobra. Calma, gente, porque a humanidade ainda não sabe nem dar o que sobra, que dirá dividir. Vamos preocupar com a gente. O que que eu tenho feito? Eu tenho dado pelo menos o que me sobra? Eu tenho compartilhado? Eu tenho parado para perceber qual é a necessidade do meu irmão? Porque às vezes a gente acha que está ajudando o outro, porque a gente acha que sabe o que que o outro precisa, né? E isso não é só de coisa material, não. Tem uma história do macaquinho que estava em cima da árvore, olhou para baixo, tinha um laguinho e tinha um peixe lá dentro, dando pulinhos. E aí ele falou assim: meu Deus, o peixe está se afogando. Porque, né, como é que ele está respirando lá dentro? Aí ele foi lá, tirou o peixinho, botou na margem. O danado do peixe começou a se sacudir, tadinho, querendo voltar para a água. E o macaquinho falou assim: que isso, meu amigo? Não precisa pular de felicidade. Eu só fiz o que eu queria que você tivesse feito por mim. Mas ele é um peixe, ele precisa da água, sabe? Então, assim, calma. Às vezes a gente está entubando em cima dos outros coisas que, calma, não é isso que eles estão precisando, né? Então, a necessidade das pessoas, é claro, tem coisas materiais, sim, mas às vezes a gente faz coisas que não tem necessidade, a gente acha que está ajudando e está atrapalhando. E por que a gente não se abre e conversa, né? A gente olha uma pessoa, julga a pessoa pela aparência e pensa assim: esse daí está necessitado, eu vou ali e vou doar uma sacola de alimento. Mas às vezes a gente não conversa com a pessoa, porque às vezes ela pode falar assim: olha só, eu já recebi a doação, eu consegui já me vieram, já me ajudaram, o que eu estou precisando agora é o gás, porque não adianta eu ter um monte de farinha aqui, de macarrão, se eu não consigo ligar o fogo. Você está entendendo? E às vezes a gente está só socando comida na pessoa e não para perceber quais são as necessidades. Vamos conversar, vamos saber, né? Então, esse olhar para o outro é um olhar de ouvir. Vamos ouvir qual que é a sua necessidade, né? Não vamos só julgar pela aparência. Poxa, olha, eu tenho um bujão de gás que eu geralmente deixava ali do lado para quando acabasse o meu, eu não precisar ligar direto, tenho ele lá. Poxa, mas e se me faltasse, se o meu gás faltar? Não importa, gente. Vamos fazer, vamos dividir. Mas é devagar, Renata, sabe? É devagar porque é devagar com a gente também. É devagar, porque é devagar com a gente. Se a gente for parar para pensar, a gente também tem umas certas dificuldades. Às vezes a gente tem, eu já falei até disso aqui, às vezes a gente tem aquela xícara preferida em casa. Se o filho bebe naquela xícara, a xícara cai e quebra, é um Deus nos acuda, acabou o dia. Meu Deus, a minha xícara que eu ganhei da minha tataravó, que veio do casamento de não sei quem, e você quebrou. Eu tô sabendo dividir alguma coisa, eu tô com ciúme de uma xícara dentro de casa, sabe? Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Às vezes a gente não sabe fazer isso nem dentro de casa. Pois é. Então, é um exercício muito grande, né? Principalmente quando a gente casa, sai de casa e vai viver com outra pessoa que vem com todo um costume diferente do teu, como é difícil dividir, não é? Nossa, E coisa. com relação a doar, a gente precisa saber a necessidade do outro, de fato, para saber o que ele precisa. E a gente não para falar, não para saber. Né? Uma vez uma amiga minha falou assim: você é maluca, porque eu estava na rua andando, não me lembro, um bastante difícil da minha vida, que eu ainda estava naquele período de turbulência pós-viuvez, e não estava raciocinando muito, tava, graças a Deus, não estava raciocinando muito, que eu fiz o que eu fiz. Um rapaz me parou no meio da rua, vendendo umas canetas, e falou assim: uma caneta de mim? Aí eu falei: não estou precisando de caneta, não. Aí ele falou: não, compra, por favor, porque até agora ninguém comprou nada.
e eu estou precisando vender as canetas. Eu saí da detenção há pouco tempo, não consegui ainda arrumar emprego e estou precisando de dinheiro para comer. Não, peraí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Aí peguei, abri a carteira na frente do rapaz, nem olhei, aí tinha um trocado, não era muito, porque na época eu estava numa dificuldade muito grande, mas o trocado que eu tinha na carteira eu peguei e dei para ele. Aí eu falei, não precisa caneta não. Ele, não, não, eu estou vendendo. Eu falei, não, então me dá, eu quero comprar. Peguei a caneta e levei. Cheguei, estava conversando com as minhas amigas e aquela coisa de, Rio das Ostras está enchendo tanto de gente nas ruas, vendendo, pedindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei, hoje eu comprei uma caneta de um rapaz, coitado, ex-presidiário, estava na rua vendendo, eu peguei, fui ver na carteira, assim, tá maluca? Tá doida? Eu falei, não pensei nisso. Eu estava assim, nem... E é isso, é você fazer o negócio sem... Não é que você vai se expor ao risco, né, de fazer alguma coisa, mas você entender, assim, tem hora que bate, é que nem você dá dinheiro para a pessoa na rua. Tem hora que você olha para a pessoa e não pensa se a pessoa vai pegar e vai beber, vai pegar e vai... Você simplesmente sente que tem que dar. E tem hora que você olha e não sente nada, e passa ao longo e às vezes está entretido com outro problema, enfim, é você sentir que deve fazer alguma coisa, fazer, não ficar pensando, será que eu posso? Será que eu devo? Será que vai fazer falta? Sabe? São coisas que não têm muito a ver com caridade, né? Você fazer antes, pensar antes. Será que vai fazer falta para mim? Será que eu devo? Já não é mais caridade. Depois que você fizer, você pode até fazer, mas o sentido real da ação já não existe mais ali, porque você parou para questionar aquela ação. E é uma coisa que tem que vir do coração, tem que vir da espontaneidade, né? Tem que vir do primeiro ato, primeiro impulso. Aquele primeiro impulso, eu costumo dizer isso. O primeiro impulso é o que você é de verdade. Se o teu primeiro impulso foi questionar, você é egoísta. Não adianta passar a mão, botar pano quente, porque entendeu? É que nem eu falava muito isso, que hoje em dia meu marido tem problema, ficou com problema de fígado e não bebe mais. Meu falecido marido bebia socialmente, a gente saía, ia para um barzinho, encontrar amigos e tal, ele bebia. Uma vez nós fomos para um casamento e ele bebeu muito uísque, muito, muito, mas chegou em casa muito ruim. E veio, e falava, e eu ficava assim, cuidado com o que você fala, porque bêbado tem muito isso, né? Às vezes a pessoa bebe para falar o que quer, e no dia seguinte usar a desculpa que falou porque estava bêbado, não lembrava. E fala tudo o que quer realmente, e magoa, e bota as coisas, bota os seus bichos para fora, encoberto por uma desculpa e uma amnésia. Então eu falo, é nessas horas que você se mostra, cuidado com o que você vai falar. E é assim, é na hora do impulso que você se mostra. Por isso que a gente tem que se domar para modificar o ser. Esse é o vigiar, né? É o vigiar, porque você vai fazer uma caridade, mas você vai cobrar a pessoa? Sim, exatamente. Você vai dar amor, mas você vai cobrar a paga? Não tem sentido, né? Falando sobre essa questão do medo, que às vezes a gente tem, ontem eu até comentei sobre isso com o Marcelo Turra aqui,
E eu me Pois é, recordei. justiça, né? Eu vim logo depois do Marcelo, olha que responsabilidade, caramba! Nada, estamos todos aqui dando a nossa parte, o óbolo da viúva aqui. E aí a gente estava falando sobre isso e eu, depois procurando, né, lendo, eu fui e li uma parte em que Jesus foi chamado lá quando Lázaro, né, o irmão da Marta e da Maria, estava semi-morto, né, estava ali deitado, dado como morto. E aí eles diziam assim, mas Jesus, mas lá o pessoal tá meio bravo com você. Você tem certeza que você vai até lá? Né? Eu não lembro exatamente como estava escrito na passagem. E ele dizia que sim, que ele ia, que se estavam chamando por ele lá, que ele ia, ué, que se alguém pegasse ele lá, o que fazer, né? E aí ele foi. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que assim, o medo pode até rondar a gente, mas ele não pode ser um limitador para que a gente faça as coisas. É claro que a gente não vai sair por aí sem olhar para o sinal e sair atravessando a rua. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E não olho nem para onde eu estou pisando. Isso. Não é assim. Não, Mas isso é falta com Deus. Você achar que porque tem fé, nada vai te acontecer. Você é tem que fazer a lógico. sua. A gente tem sempre que fazer a nossa parte, mas às vezes a gente realmente deixa de olhar para o outro por isso. Olha, a gente ainda vive uma coisa muito séria de preconceito de raça, gigantesco, muito grande. Eu sei porque eu tenho 3 filhas negras, né? A Jéssica, a mais negra, e eu vejo isso nitidamente. E assim, eu já tenho um olhar muito diferente. No início, eu ficava muito brava. Agora, eu já tenho um outro olhar. Eu já tenho um olhar de compreensão do que está havendo, entendeu? E de um olhar de quem precisa explicar. Porque às vezes o preconceito surge de uma criança para outra. E quem ensinou para a criança sobre preconceito, né? Então, em vez de você ir lá e brigar e falar, você não pode ser assim, você tem que chegar e explicar. Porque é o conhecimento que resolve esses preconceitos. E o que tem a ver isso com o que a gente está falando de ajudar, né? Teve um vídeo que rolou por aí de uma experiência que fizeram de uma criança, olha bem que loucura, uma criança branca num restaurante, entrou no restaurante e começou a vender balinha e pedir as coisas. E como ela foi recepcionada? E num outro restaurante, uma criança negra chegou vendendo as balinhas e fazendo a mesma coisa da outra, porque eram atores. E a recepção foi completamente diferente. Então, até onde é medo e até onde é preconceito? Porque a gente acha assim, não, eu sou espírita, eu não sou preconceituosa, né? Você sabe que hoje em dia eu fico olhando, o preconceito surge de todos os lados. Com relação a isso que você está falando, eu estava conversando sobre isso na sexta-feira com essa minha amiga, que eu fiquei 3 horas. Que ela estava falando de um casal amigo dela, preconceito que o filho estava sofrendo na escola e tudo mais. E, e eu falei, meu marido é negro. Aliás, eu já passei por todas as cores do arco-íris, né? Já fui casada 3 vezes, já passei por todas as cores. Já casei com um louro de olho verde, com um moreno e agora com um negro. Enfim, eu estava conversando com ela. O preconceito parte do coração. E ele é negro e quando nós começamos a namorar, eu tinha cabelo vermelho, depois eu pintei de louro. Eu sempre gostei de mudar. Eu não, quase não mudo, Renata. Sempre gostei de mudar. E uma amiga minha fez uma brincadeira e falou, que a outra esposa dele era branca, branca mesmo, né? Daquelas de quase ver as veias. E aí essa minha amiga brincou, Renato, poxa, só pega clarinho.
Aí ele falou, mas as negras não namoram homens negros. Eu nunca consegui ter uma namorada negra, mesmo paquerando elas. Porque elas não querem, elas querem os brancos. E a gente acaba tendo que casar com as brancas. E aí ele falou, isso acontece muito. Não é por conta de não querer, não. E ao contrário também, porque uma amiga da minha mãe aconteceu isso. O pai criou ela com essa rigidez da raça. Não, você é negra, você tem que casar com um negro. E se o cara fosse mulato, um pouco mais clarinho, ela nem dava bola. Podia ser o melhor cara do mundo, não, você não é negro. E eu tenho que dar valor à minha raça, eu tenho que me casar com um negro. E está solteira, vai morrer solteira, já está com quase mais de 50, quase 60, e vai morrer solteira. Então, o preconceito vem do coração, vem de maneiras que a gente às vezes não percebe, mas às vezes a gente faz isso. A minha avó, eu nunca me deixei contaminar, da mesma maneira que ela falou, vai adotar ninguém não, porque você não sabe de que família a criança vem. Quando eu me casei a primeira vez, que meu marido era louro de olho verde, e a minha família sempre foi morena. Meu avô era moreno, meu pai era moreno, eu sou morena. Minha mãe era branca, mas quando eu nasci morena, não nasci loura, igual o meu tio, que nasceu louro, e ela olhou na maternidade, todo mundo falando, Áurea, sua neta é linda. E ela foi me ver e falou assim, não é fulano, porque o fulano nasceu branco de olho azul, e eu não. E aí, quando eu fui me casar, que ela conheceu o meu noivo, a primeira coisa que ela falou, minha neta vai limpar a família. Olha só. Aí eu olhei, eu falei, gente, só que ela se deu mal, né? Porque depois eu sujei geral. Mas, assim, você vê que a coisa vem do coração. Eu não sei não Vem. do coração, não. Eu acho que, primeiro, a gente vai... Por que é tão importante a gente trabalhar as duas asas, da razão e da emoção? Porque quando a gente para e compreende, e raciocina, e entende, a gente não consegue sentir a mesma coisa. Quando o conhecimento chega, a gente é compelido pelo sentimento, pelo amor, a mudar a forma como a gente sente. Por isso é tão importante estudar, por isso é tão importante levar o conhecimento, e é por isso que o conhecimento é o que vence o preconceito, e não a violência de volta, sabe? Não você dizer assim, insista. Não é isso que vai resolver, é você levar o outro a compreender, a estudar, a entender, porque é a razão que faz com que a gente se sinta compelido a sentir diferente. Por isso que a Está falando que a avó dela falava a mesma coisa que a minha. A Creuza aqui está falando que a avó dela falava a mesma coisa que a minha. Tá vendo? Vamos que a gente está atrasada, hein? Vai para o último parágrafo aí, Renatinha, senão a gente extrapola. Faltam 12 minutos. Vai lá. Tem razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade reservada ao homem neste mundo se a procurardes antes da prática do bem do que dos prazeres materiais. Li meio fora de contexto, mas acho que deu para entender. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis e a caridade vos inspira. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Eu ia comentar isso. O exercício de estudar e compreender os estudos, porque a gente vê muita gente aí catedrática que não sabe nada da vida. Sim. Estudar e compreender os estudos e internalizar o que se aprende é muito importante porque ativa a fé.
e é a fé no que a gente aprende, no que nos move, que faz a gente mudar, que faz a gente compreender isso que você está falando, que com o estudo a gente vai compreendendo, é a Isso. fé. Mas o que explica, Renata, que as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar tenham esse sentimento inato? A reencarnação. Esse entendimento já foi apresentado a estes irmãos. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa humilde, com um coração boníssimo e pensa assim, nossa, essa pessoa moralmente é bem melhor do que eu. E pode acreditar que não é só moralmente, não, intelectualmente também. Talvez ela esteja tolhida aqui nesta vivência. Mas uma bagagem, né? Pois é, existe toda uma bagagem. As asas, elas precisam andar juntas. E quantas vezes a gente lê uma coisa ou faz um estudo e fala assim, caramba, isso é justamente o que eu pensava. Você já tinha o sentimento, mas ainda não tinha se deparado com aquela teoria. É porque, na verdade, você já conhecia aquela teoria e é por isso que você sente. Né? Assim, não quer dizer que sempre vai vir a razão antes do sentimento, não é isso. Mas que a gente vai, uma complementa a outra, né? E que no estágio em que a gente se encontra hoje, no reino hominal, a gente precisa do embasamento do conhecimento, sim, do raciocínio, da fé raciocinada para domar aquilo que ainda há de trevoso, né, dentro da gente. Isso é o exercício. Não adianta a gente querer ir para a escola e não fazer o dever de casa. Exatamente. Nós não podemos pensar, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que fazer isso? Não, a gente está aqui para exercitar. Então, vamos exercitar, né? E como vocês sabem que eu falei da outra vez, que eu gosto dos links do André Luiz, das explicações sobre os itens, eu vou ler a explicação desse item que André Luiz deixou para a gente. Vou deixar para você, então, esse finalzinho, que você tem 8 minutos, que aí você já encaminha com o fechamento. Olha, então vamos lá. Não é só a caridade, não é só impulso generoso, é sentimento de inspiração divina. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só a paciência, é o entendimento com paz. Não é só a tolerância, é o perdão com humildade. Não é só a terceira ofensa, é a disposição para reconciliar. Não é só a beneficência, é o aceno de compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante. Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo, de tal modo que a prática da caridade, segundo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Nós estamos aqui para aprender a amar, aprender a sermos melhores, porque nós não podemos esquecer que somos representantes de Deus na Terra. Jesus disse, vós sois deuses. E tudo que fizerdes ao meu irmão, estareis fazendo a mim. E disse que o Pai está conosco. Então, nós temos que viver isso. Se Ele está conosco, nós temos uma centelha de Deus em nós, em cada um de nós. E tudo que nós fizermos para o outro, nós estamos fazendo em nome de Deus. Essa centelha, maior ou menor, é a presença que é o espaço que damos a Deus dentro de nós. Então, se nós não estamos fazendo bem ao outro, é sinal que não estamos dando espaço nenhum a Deus no nosso coração, nas nossas vidas,
no nosso ser. Então, é um motivo para se pensar sobre fé e caridade. Se eu creio que Deus está em todo lugar, se eu creio que Deus está dentro de mim, eu estou dando espaço para Ele habitar em mim, né? Vamos pensar, então, nessa caridade aí com Deus, caridade conosco e com o nosso próximo. E vamos, então, fazer a nossa oração para a gente não perder o nosso tempo. Vamos lá. Deus, nosso Pai, vamos agradecer a Ti nesta manhã pelo conhecimento de que Tu estás conosco, de que temos a Tua presença em nós. E agradecemos a Ti, Senhor, todas as oportunidades que temos, que já tivemos e que teremos de aprender, compreender e exercitar esse conhecimento e dar lugar a Ti dentro de nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Que saibamos, Senhor, ser sempre gratos, porque a gratidão vai nos trazendo a humildade, o reconhecimento de que somos Teus filhos, de que temos, como filhos, o dever de obedecer às leis da natureza que Tu criaste, que não somos melhores que ninguém para achar que elas não são para nós. Então, que busquemos sempre, Pai, essa humildade. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus que nos trouxe o passo a passo, o guia, o mapa que nos vai levar a esse entendimento que é o Evangelho. Que saibamos recorrer a ele em todas as horas, não só nas horas de necessidade, mas também nas horas de alegria, que é onde estamos mais propensos a aprender. Porque nas horas de necessidade, o egoísmo nos cega e nos achamos infelizes, desprovidos do olhar do Pai, desamparados de Ti, que é um grande erro, porque quando estamos bem, sabemos e temos a certeza de que Tu não nos abandona nunca. Então, que tenhamos também, nos momentos ruins, essa certeza, para que não sejamos ingratos a Ti, Mestre. E e que possam os irmãos da espiritualidade dar o auxílio necessário àquele que nós não alcançamos ou que não estamos próximos. Que sejamos todos nós amparados. E também queremos agradecer a esses irmãos pela abnegação do seu trabalho em nos socorrer, em receber as nossas preces e nos orientar, nos cuidar, em nome do Mestre e em nome do nosso Pai. Que estejamos com eles e que eles estejam conosco, hoje, agora e sempre. Agradecidos estamos por mais um dia que se inicia e que possamos todo esse amor, toda essa compreensão para a nossa vivência diária. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, minha querida. Muito, né? Oi? Precisamos agradecer Precisamos, com certeza. a dádiva da doação que recebemos e daquela que damos, porque vamos exercitando, né? A humildade de agradecer, de
principalmente a Deus, que às vezes estamos muito ingratos com Ele. Justamente. Estamos nos últimos segundos aqui, a contagem regressiva do Instagram. Meu muito obrigada a você, Renata, a todo mundo que compartilhou essa manhã conosco. Até amanhã, Bom dia. Deus quiser. Tchau, tchau.